meus amigos e minhas amigas crocheteiras, como estão todas vocês? Espero que esteja tudo bem. Por aqui, graças a Deus, está tudo certo. E para quem não me conhece, eu sou a Jaqueline Souza, a mente criativa por trás desse canalzinho maravilhoso. E mais maravilhoso do que esse canal é o tema de hoje, que eu vou hablar e hablar e hablar muito, porque eu vou responder as perguntas dos inscritos. Sim, meus amores. Semana passada eu coloquei na aba da comunidade aqui do YouTube, né, falando para quem quisesse deixar alguma pergunta sobre crochê que eu soubesse responder. Afinal, não sou detentora de todo o saber, né? Assim como vocês, eu aprendo todos os dias um pouco, mas o que eu souber e o que faz sentido para mim, de acordo com a minha experiência, o que eu faço para mim que dá certo, que posso estar repassando para vocês, com certeza eu vou estar ajudando, né? Porque às vezes a gente traz dicas aqui que funciona nas nossas vendas, no nosso ateliê, mas para algumas pessoas não funciona. Então, o que que a gente tem que fazer? Quem estiver ouvindo, filtrar o que realmente faz sentido na sua rotina e na sua venda, né? Porque é muito fácil as pessoas tentarem ditar regras ou simplesmente tentar empurrar uma fórmula mágica que não existe, que na realidade depende muito só da gente, né? Existem várias estratégias, várias maneiras, e pelas perguntas aqui, eu acho que tem muito a ver sobre isso. Existem várias formas e fórmulas para a gente lidar com o nosso trabalho, porque sim, isso é para quem quer fazer o crochê como trabalho, tá? A gente tem assim, tem uma separação de pessoas que fazem só porque gosta, porque ama o crochê, assim como nós que fazemos para trabalhar, mas existe pessoas que faz apenas para doar, para si mesmo, né? Faz para presentear, não é a função de trabalho. Agora, para quem quer trabalhar com crochê, seja renda extra ou uma renda única, talvez algumas perguntas que eu vou responder vai poder te ajudar. Mas são formas que eu utilizo para mim, tá? Fica a critério de vocês ver se cabe ou não na rotina e na vida crochetícia de vocês, tá bom, meus amores? Então, vamos lá, sem mais delongas. Então, vamos lá, eu vou olhar aqui para baixo, porque eu abri aqui na tela do computador as perguntas, vou falar o nome da inscrita e vou responder a pergunta de acordo com aquilo que eu sei, tá bom? A Leuda Crochê, sempre tá aqui nos meus vídeos, meu amor, ela me perguntou: como você faz para pegar encomendas? Amo os seus vídeos. Ai, que amor. Ai, gente, obrigada, Leuda, de coração. A Marli Escáldalo, desculpa se eu estiver falando teu nome errado, mas a Marli, ela fez duas perguntas e uma delas também tem a ver com encomenda. Como que eu faço para pegar encomendas? Então, vamos lá. Eu comecei com crochê lá no tempo da pedra. Eu comecei com encomenda, né? Aquela história de você pegar uma foto da internet. Eu sempre, gente, sempre peguei foto da internet. O YouTube já existia. Eu pegava foto que já tinha o passo a passo e falava, deixava o nome da artesã e falava, eu posso reproduzi-las, tá? Então, a primeira encomenda que eu fiz foi através de uma foto que eu peguei da internet, um tapete bem difícil, não lembro nem o nome do tapete. Para mim, hoje, parando para pensar que eram meus primeiros tapetes, eu acho assim, bem complicado, tá? Só que eu coloquei na época no Facebook e meus parentes ficaram, nossa, já que faz crochê e tal. E eu, assim, com pouquíssima experiência no crochê, uma tia me encomendou um jogo de banheiro. Vou deixar aqui a foto se eu achar. Já falei nisso em outros vídeos. E ela me encomendou. A partir daquela encomenda, eu só postava fotos minhas. Então, esse jogo de banheiro dela, fiz uma foto legal e a partir dessa foto eu divulgava só a minha foto. Eu utilizei a foto de uma outra artesã para chamar a atenção. Só que, gente,
Isso é muito perigoso, tá? Porque assim, você colocar foto de outras artesãs, por mais que você saiba a técnica do crochê, não quer dizer que você vá conseguir fazer essa peça, tá? Eu vejo que tem muitas pessoas que têm dificuldade em tapete oval e tem pessoas que falam assim, conversando com você, nem está olhando para a peça. Da mesma forma que tem pessoas que têm dificuldade no retangular ou no circular, no redondo, circular, no redondo, tá? O que que eu indico vocês a fazer? Se vocês quiserem pegar encomenda, vocês podem até não ter essas peças, porque eu sei que é difícil, às vezes, a gente conseguir material e tudo mais, mas assim, pegue foto de outras artesãs, obviamente, sempre dando mérito e crédito a elas. Tem algumas aqui na plataforma que faz resenha e fala, ó, se vocês quiserem tirar um print, tira um print. A Loren, a Lu, canal da Lu, se eu não me engano, a Luana também, elas deixam bem bonito. Tira o print para dar, assim, dar inspirações de cores, né? Porque às vezes a gente não tem as cores, assim, do barbante ali. Só que se você já fez a peça, tá? Então, vamos supor o sucesso de vendas. Você já fez a peça sucesso de vendas? Conseguiu fazer? Ficou bacana? Você vai saber quanto que você gastou de material na sua atenção de ponto e que tamanho ficou. Então, quando você colocar a foto, por mais que seja lá da Loren, por exemplo, que é uma cor legal, uma cor diferente, uma cor que você consegue comprar na sua cidade, que você pode adquirir também, coloque e divulgue para as pessoas que você aceita encomendas. Mas, gente, pegue coisas que vocês consigam fazer, porque assim, pode acontecer da pessoa pedir uma peça que você nunca fez na vida e daí fica igual algumas pessoas que eu já vi em grupos em Facebook perguntando aonde que tá a videoaula, porque pegou uma foto aleatória lá da internet, aonde que tem o passo a passo, porque tem encomenda, e daí também não sabe que preço colocar, quantos que eu cobro nesse jogo tal, né? Então assim daí fica difícil, né? Então, eu comecei dessa forma. Hoje em dia, eu faria só se for desta forma que eu estou dizendo para vocês, porque talvez você vai pegar uma peça que você não tem domínio, que você nunca fez, às vezes você vai dar um orçamento para cliente e vai fugir, às vezes vai faltar material, ou você, sabe aquela coisa assim que às vezes fala assim, olha, eu aceitei uma encomenda e eu não vou tirar lucro nenhum, porque calculei errado, porque às vezes você não tem o domínio daquela peça. Então, se você pega uma peça que você já fez, beleza. Hoje em dia, como eu trabalho por pronta entrega, as peças geralmente que eu pego de encomenda são peças que eu já fiz. Então, é muito mais fácil fazer um orçamento e é muito mais fácil fazer. Às vezes, eu me arrisco em coisas assim que eu não fiz, mas eu tenho domínio com o fio. No vídeo, um dos vídeos anteriores, eu falo sobre a gente não querer abraçar o mundo e fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E eu não tô falando dentro do crochê, porque se você consegue fazer bolsa, consegue fazer touca, tapete, você gosta de fazer várias coisas e consegue lucrar com isso, perfeito. Não tem nada de errado. Algumas pessoas entenderam que eu tava querendo nichar o nicho do nicho do nicho. Não, não é isso. É você, por exemplo, tá vendendo tapuera e vendendo crochê e daí algumas pessoas, gente, isso não é tudo, não é todo mundo, tem pessoas que se perdem e começam a investir dinheiro em várias coisas e não tem retorno porque, em vez de focar, ela vai fazendo 1000 coisas, é isso que eu quis dizer. E eu, às vezes, pego, por exemplo, encomendas que é fora do meu nicho de moda casa, mas é porque é uma coisa que eu tenho prazer em fazer. Eu não faço para pronta entrega porque eu acho que é caro, mas tem a ver com crochê. Eu vou pegar aqui para vocês verem. Por exemplo, eu trabalho com lã. Então, eu tive uma encomenda com um cachecol, olha que lindo. Olha que coisa mais linda, um cachecol. Ó, o pomponzinho, que é feito com agulha Nukin.
né? Que é o tricô na agulha meio crochê, que tem vídeo aqui também para vocês. Então, isso aqui foi uma encomenda. Então, isso aqui faz parte como se fosse de um hobby meu. Eu não faço peças assim à pronta entrega porque sai caro. Eu, para fazer esse cachecol, eu gastei 2 novelos. Eu gastei R$ 28 para fazer esse trabalho, e os pompons são, se não me engano, 50 centavos cada um. Ou seja, vamos chutar aí, arredondando para R$ 30. R$ 30 uma peça dessa, por quanto que eu vou vender a pronta entrega, né? Se a gente for, eu já vou entrar numa outra pergunta e eu vou usar esse aqui como exemplo, tá? Então, eu faço algumas peças que não tem a ver com o meu nicho, que é moda casa, que eu posso fazer muitas coisas para casa. Eu pego por encomenda algumas coisas que eu gosto de fazer, mas que para pronta entrega não dá. Vocês entendem? Por exemplo, isso aqui sai caro para eu ficar investindo em material e acabar às vezes ficando parado. Então, assim, eu faço uma peça, eu gosto, a pessoa mostra, já que eu quero um gorro, eu quero, porque sabe que eu faço crochê, as pessoas acham que a gente sabe fazer tudo, né? Mas sempre dá certo das pessoas, assim, que me encomendam, são pessoas mais próximas, então eu acabo aceitando. Eu fiz o cachecol com bolso, eu faço toquinha, e o material que eu peço, esse aqui, ele é pago antes. Então, assim, se é uma encomenda, eu sempre peço 50% antes. Então, eu vou lá, compro o meu material tranquilinho, eu compro uma quantidade porque eu já sei fazer a peça, porque eu já sei quanto que gasta e sempre sobra um pouquinho. Lã, tudo que sobra de lã, eu faço toquinhas para doação. Daí já é uma parte do meu hobby, uma coisa que é satisfatório para mim. Tá? Então, a única coisa que eu faço mais fora, assim, do que eu tô habituada a fazer é coisas com lã, mas aí eu faço por encomenda. E daí nunca fica material parado, porque o que sobra eu faço daí junto com alguma outra lã que eu compro para fazer para doação, eu acabo utilizando e fazendo doação, então não é material perdido, tá bom? Então, em encomendas também eu posto foto das coisas que eu sei fazer e automaticamente as pessoas acabam encomendando de mim. E também, gente, eu já neguei encomendas de coisas que eu não sabia fazer. Coisas assim que, igual esses dias, uma pessoa que já tinha comprado coisas minhas perguntou se eu fazia capa para isopor de bolo de festa. Vou ver se eu deixo a imagem aqui para vocês. Eu nunca fiz. E é simples, se você olhar, assim, parece simples. Mas eu não vou ficar me arriscando, me aventurando em coisas que para mim não vai. Vocês entendem? Então, assim, eu acabo escolhendo quando eu encomendo o que eu vou fazer. Não pego nada que eu nunca tenha feito, nada que eu não esteja disposta a assumir o risco, né? Porque encomenda é uma coisa muito específica, né? Ela é personalizada. Tanto por isso que eu peço entrada. Sem entrada, eu não pego no crochê. Eu posso ter o barbante em casa, eu não faço, porque é o compromisso da pessoa comigo, que ela, quando eu terminar a peça, ela vai receber, né, a peça e eu vou receber o restante do dinheiro. Porque as pessoas, às vezes, escolhem cores que, às vezes, no nosso ateliê não tem muita saída. Então, a gente vai demorar muito para fazer as peças, principalmente peças elaboradas, igual eu aqui. Gastei 28, praticamente R$ 30 nesse aqui, tá? De material. R$ 29, porque é 50 centavos cada um. R$ 29 aqui. Vamos lá, tirei do meu bolso, porque fulana quis este aqui. Chega na hora, ela não quer. Gente, por quanto que eu vou vender isso aqui? Pra deixar na minha pronta entrega. É uma cor específica, não é todo mundo que gosta de rosa. Não é todo mundo que gosta de cachecol. Então, são vários fatores. Então, tem coisas específicas que eu aceito apenas por encomenda. Eu saio um pouquinho do nicho, mas é algo que eu gosto de fazer. É igual, deixa eu pegar aqui, o trilho que eu tô fazendo com fio de seda. Olha que coisa maravilhosa. Eu amo mexer com esse fio, dá um trabalho, mas eu gosto, daí eu pego por encomenda. Eu jamais vou fazer um trilho desse aqui, só se eu tiver muito afim, pra deixar a pronta entrega.
Vocês entendem? Então, assim, encomenda, se eu posto as fotos, às vezes acontece a gente postar o tapete de uma cor e a pessoa quiser de outra. Não tem problema nenhum, eu não acho ruim, eu faço da cor que ela quer. Mas ela tem que daí pagar, né, os 50%, eu faço a cor dela e vou continuar publicando aquele tapete que ela gostou até eu vender na minha pronta entrega, né? Então eu não me importo. Tem gente que não gosta, eu faço o tapete de uma cor, a pessoa perde o outro, eu fico com raiva. Gente, eu não fico com raiva, porque ela gostou do modelo, quer dizer que eu tô no caminho certo, eu só não postei da cor que ela gosta, né? Então, em relação à encomenda, é dessa forma que eu trabalho com encomenda, assim, eu acho que já tira algumas dúvidas, né? Só trabalho com aquilo que eu gosto e aquilo que eu sei fazer. Porque encomenda amarra a gente. Amarra, igual eu passei as férias fazendo isso aqui e não consegui fazer produção, assim, de pronta entrega. E daí, assim, para dar um ar na minha cabeça, eu fui terminar essa outra encomenda, porque, ó, lã e trabalhar com um pano de prato, para mim, é como se fosse, assim, espairecer a cabeça, como se fosse um hobby dentro do meu trabalho. E é uma coisinha que é gostosinho. Isso aqui demora bastante para fazer. Então, eu tenho que fazer assim para dar uma boa distraída, sem pressa, né? Mas então, é dessa forma que eu trabalho com encomenda, como eu consigo pegar encomenda e como que eu faço. E não aceito encomenda fiado, tá? Não faço nada por encomenda fiado. Nem pronta entrega, né? Não faço fiado porque eu já me enrolei com isso. E, gente, hoje em dia tem cartão de crédito, tem como você fazendo boleto para pessoa nos aplicativos de banco. Gente, tem várias formas. A pessoa, ela não vai te pagar se ela não quiser, tá? Eu sei que cada um trabalha de uma forma, mas para mim não funciona esse negócio de pagar depois, tá bom? Então, respondendo Leuda, respondi até mais um pouco, né? E a Marli, tá? E a Marli, ela fez uma outra pergunta, ela fez duas perguntas. Qual o valor das peças? Gente, assim, é muito complicado a gente falar sobre valores de peça, porque vai depender muito de vários fatores, tá? Por exemplo, quando eu faço vídeo de resenha, igual aqui, né? Aqui eu gastei R$ 28 só em lã, tá? E mais os pompons. Às vezes, na tua cidade, você vai gastar 30, 35. Essa lãzinha aqui é caro, tá? É 14 e pouco. Você vai gastar, às vezes, mais do que eu. Então, aí, assim, eu não posso pegar e falar para vocês que vocês devem cobrar em tal peça. Quando eu falo um valor de um tapete, de um cachecol, qualquer coisa que eu esteja fazendo, é um valor que eu achei que valia a pena para mim, tá? Algumas peças eu faço vezes 3, né? Eu uso esse método meio antigo, mas assim, faz sentido, tá? Eu tenho peças que eu meio que cobrei assim, porque sabe aquelas coisas de você assim, eu acho que vale tanto, né? É lógico que o nosso crochêzinho, ele tem um valor imensurável, mas a gente tem que pensar na realidade do nosso público. Se você tem público para, por exemplo, cobrar R$ 100 num tapete básico, você continua nessa. Se você tem público de fazer apenas tapete de 20, 25 e você faz em grande quantidade, porque daí você tem que ganhar na quantidade, senão você vai trabalhar e você não vai ver muito retorno. Faça tapete de 20, 25. É muito relativo, principalmente em questão de preço de material, tá? Eu compro aqui da minha amiga Helenita Paixão. Eu pago mais barato na loja dela do que em lojas que é perto da loja dela. Por exemplo, tem uma outra loja, uns 25 minutos, uns 20 minutos da loja dela. Você vai andandinho lá. Tem barbante de outras marcas que eu não gosto de usar e não vou falar qual que é, que às vezes chega a ser, por exemplo, a Euroroma que eu amo usar, tá 16. Quando tá em promoção, às vezes fica em 15 ou 13, quando é algum lote assim que ela quer desfazer. Tem uma outra marca nessa loja que eu não gosto de usar, que às vezes vendem lá por R$14,50. Por exemplo, um barbante de 600 gramas.
Se eu for pelo preço, beleza, eu vou poder ganhar um lucrinho acima. Só que é um barbante que eu não gosto, eu acho que não fica legal a peça. Então, vale mais a pena eu pagar, né, R$16 num barbante que eu gosto. Só que nessa mesma loja, o barbante da Euroroma, que eu pago 15,50, 16, lá tá 17, 18 reais. E isso faz diferença, tá? Bastante. E sei também que se você, por exemplo, só dá uma garimpada lá na Shopee, tem barbante da Euroroma por 16. Às vezes é cor que você não é a cor que você quer. Às vezes, nunca tem, às vezes, cor que você gosta. O básico vermelho, nunca tem. Aí tem 18, 19, 20. Eu já falei com inscrita que, por exemplo, já pagou em Euroroma de 1 quilo R$35. Eu pago na Helenita 38 no de 1,8 kg. Então, assim, o preço varia muito. Tem muitas meninas que compram direto de fábrica, sem CNPJ. Tem várias meninas aqui que divulgam predileta, crochética, sei lá, tem várias que são barbantes bons, né? E você pode comprar um kit mais em conta, tá? Então, assim, e paga às vezes, por exemplo, eu não lembro que marca que foi, que eu fui ver o quilo era R$18. Vale muito a pena. Ou seja, o material, às vezes, é o de menos, porque o material, às vezes, você encontra no preço mais em conta. Tem pessoas que pagam no Big Cone R$60. Tipo assim, a discrepância, às vezes, de uma cidade, de um estado para o outro é muito grande. E vocês viram que, por exemplo, 20 minutos de distância de uma loja para outra, o barbante sobe R$2, R$3, sabe? Então, o que a gente tem que fazer? Garimpar muito e usar apenas barbante que a gente gosta. Não é porque fulano indicou, porque fulana... Não, você tem que testar, né? Vai comprando... Compra, assim, um cone da Shopee de uma marca que você acha uma cor bonita para experimentar. Aqui no canal já trouxe da Criativa que eu gostei. Tem outras pessoas que não gostam, então a gente tem que ir garimpando, né? Para achar o melhor preço e com qualidade, né? Então, para você poder fazer a precificação da sua peça, começa nisso, no teu material. O teu material tem que ser bom, não precisa ser o mais caro, mas ele tem que ser bom. Tem que ser gostoso, que tem barbante que é bonito, que é gostoso, só que você vai mexer, o fio ele não é torcido. Isso vai dificultar seu trabalho, você vai fazer mais lentamente. O tempo que você gasta crochetando é muito precioso também, porque daí vem aquela história, né? Que, enfim, tem pessoas que conseguem fazer bastante em um dia, tem pessoas que não conseguem, e não é porque é iniciante, tá? Por exemplo, a minha rotina é agitada, eu consigo fazer X tempo por dia. Fulanas e ciclanas que têm uma outra rotina, pessoas que têm outras rotinas, elas talvez vão produzir muito mais do que eu. Quem grava vídeo, quem não grava vídeo, então são várias. Quem tem filho, quem não tem filho, quem trabalha fora, quem é só para renda extra. Isso depende muito da sua realidade. Então você tem que colocar na conta o valor da peça, o tempo que você gasta, o material que você gasta para fazer, né? Tem vários cálculos na internet. Se eu posso indicar um cálculo que eu acho incrível, é do Loft do Gui. Ai, que saudade de você. Eu vou deixar aqui, se eu achar, gente, eu vou deixar aqui. Ele ensina passo a passo. Barbante de 1 quilo. Quanto que você quer ganhar por mês? Aquele cálculo de margem de lucro, que você vai escolher a porcentagem que você quer jogar em cima da peça. Vale dar certo também. Só que eu utilizo, na maioria das minhas peças, vezes 3, né? Vai depender muito da dificuldade da peça, tá? Às vezes a peça ela é extremamente complexa, eu vou colocar vezes 4, porque às vezes o barbante é o de menos, tá? Às vezes o barbante, o fio é de menos, mas e o tempo que eu vou gastar para fazer essa peça? Por exemplo, não vale a pena eu pegar um tapete de 2 metros para fazer,
que eu vou gastar ali uns 2,5 kg, vamos chutar, 2,5 kg de barbante. Se você parar para pensar, é pouco pelo tamanho da peça que você vai fazer, mas o tempo que eu vou levar uma semana para fazer um tapete de 2 metros. E daí, como que faz? Né? Então, a gente tem que... olha, gente, isso é muito delicado, porque, assim, eu vejo muita gente metendo o bedelho no preço do outro, mas não para pegar e calcular o seu, né? Veja o quanto que você vai gastar de material e tempo para fazer. Se você consegue fazer um tapete por dia, vai e coloca ali, divide. E é interessante a gente dividir, tá? Por exemplo, um tapete basiquinho, que vá a 300 gramas. Um tapete de uma cor única, que vá a 300 gramas. Por exemplo, vou lá e faço um tapete com 600. Tem o tapete Jade, que eu amo fazer. Eu vou deixar a foto aqui. Eu vou pegar um cone desse de 600. Eu consigo fazer 2 tapetes de 70 centímetros, o tapete Jade. Eu compro por R$16. Ou seja, eu gastei para fazer cada tapete R$8 de material. Mas quantos tapetes eu consigo fazer num dia desse? Eu consigo fazer 2. Assim, morrendo, mas eu faço 2, tá? Ou seja, se eu vender, por exemplo, eu fiz 2 tapetes, né? E gastei R$16. Por quanto que eu vou vender? Né? Se eu gastei 8, por exemplo, R$8, vou vender um tapete avulso. Ah, a pessoa quer... Vou pegar a calculadora aqui para não falar tanta besteira, que às vezes a gente fala besteira. Ó, vamos supor que eu vou lá e vou vender o tapete avulso. Gastei 300 gramas. R$8, se eu fazer vezes 3, vai dar R$24. Ou seja, eu posso muito bem vender o meu tapetinho avulso de cor única a R$24. Só que a gente não pega o tapete, tá? Dobra assim, finge que eu dobrei, né? Dobra assim, entrega para cliente. A gente põe no saquinho, a gente põe na sacola, a gente dá um mimo, nananana. Então, você vai colocar o mais. Isso é material, você não tá nem contando a sua hora trabalhada, tá? Aí tem esse cálculo que eu falo que o guia ensina, você vai descobrir o tanto que você vai cobrar por hora trabalhada. Para pessoas, tem algumas pessoas que funcionam, às vezes não. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de ficar metendo o bedelho no preço das outras pessoas. E na hora da gente calcular, a gente calcular de acordo com a nossa realidade, com o material que a gente gasta, com o tempo que a gente gasta e o quanto a gente pretende ganhar também, né? Eu vendo bastante tapete de 25, R$30. Só que de cada peça eu consigo tirar pelo menos para comprar meu cone, que isso já entra para responder na pergunta aqui da Eli Crochê, Ilha Maravilhosa, também sempre tá aqui. Essas inscritas que mandou as perguntas sempre estão aqui. Ela me perguntou assim: bom dia, Jaque. Poderia falar sobre como separar o dinheiro das vendas para pagar contas e comprar material? Tenho dificuldade nesse ponto. Aí entra nisso que eu falei para você. Você vê que uma coisa vai enganchando na outra? Vamos supor que igual eu vou fazer um cálculo aqui com vocês, ó. Deu ali R$24, né? Que eu tinha falado para vocês que fazendo vezes 3. Ali, você já... Vezes 3, qual que é a intenção de você fazer vezes 3? É um para repor material, um é para atuar como se fosse fluxo de caixa, e o outro para você, que fosse teu salário. Só que daí, gente, não tô contando nem embalagem, tô contando tempo de serviço, eu tô fazendo no grosso ali, tá? Tô nem contando isso. Se eu dividir esses 24 por 3, vai sair R$8, né? R$8. Então, você vai colocar lá na tua caixinha, R$8 para material, mais R$8 para você deixar no fluxo de caixa,
ou R$ 8 e mais R$ 8 para você guardar para pagar uma conta, tá? Essa é a intenção do vezes 3. Só que daí, esse fluxo de caixa para você fazer uma reserva, você pode juntar com outro R$ 8, tá? E 8 mais 8, 16, você vai lá na lojinha lá da Helenita e compra mais um barbante, tá? Lembrando que se você vender os dois tapetes, você vai ter isso em dobro. Então, o que você vai fazer? A cada tapete que você vai vender, você vai separar as partes para cada coisa. A gente fala meio vezes 3, porque tem pessoas que gostam de deixar um reserva, às vezes uma emergência, às vezes, né, faltou material. Então, você faz, ou deixa lá como seu lucro, para fazer, por exemplo, o meu 13º. Esse terceira parte, é para montar meu ateliê. Você tem que dividir as suas peças. É claro que com R$ 8 você não vai na loja e consegue comprar um barbante. Mas aí como você conseguiu fazer duas peças, você consegue, através de um par de tapete, comprar pelo menos um barbante. Dá para você comprar mais um se você quiser, se você gastar aquele do reserva, então você já consegue comprar 2 barbantes. E você ainda vai ter o teu dinheirinho, que é o teu salário. Daí você fala, nossa, Jaque, nossa, mas daí complica, porque imagine, o meu pagamento vai ser o quê? R$ 16? Sim, querida. Por isso que a gente tem que produzir bastante. Você não pode pegar todo o dinheiro igual lá. Você vendeu o parzinho de tapete a R$ 50, né? Eu faço essas promoções. Eu pegar esses R$ 50 e gastar tudo, esses R$ 50. E não ter mais material para trabalhar. Você vai ficar sem material e vai gastar os R$ 50. Se você quer crescer na empresa, você não tá fazendo como renda extra, você tá fazendo assim, não, eu quero evoluir, fazer mais peça, comprar mais material, o que você vai fazer? Você vai investir em material e tirar um pouco para você. Aí você fala, Jaque, mas eu preciso pagar uma conta, preciso... Beleza, mas então, o outro material que você tiver, você repõe. Então, eu já cometi o erro, sabe, de, por exemplo, ir lá, comprar um monte de barbante no cartão de crédito. Eu conto aqui também, tá? Comprei um monte de barbante e eu precisei pagar o cartão, que eu tava pagando médico, pagando vários exames e várias coisas, e tudo que eu vendia de crochê serviu apenas para pagar essas pendências. E o que aconteceu? Os barbantes acabaram. Aí eu continuei ainda tendo dívidas, porque tem coisas que eu parcelei em 5, 6, 7 vezes. Eu fiquei sem dinheiro para comprar material e não tinha peça para me vender. E daí como que faz? Então, gente, eu sei que é pouco. Daí você fala, mas é muito pouco, então sobe o teu preço. Eu sei que às vezes aperta, tá? Eu sei. Eu não estou falando para vocês pegar o material, né? O dinheiro que vocês vendem do crochê e gastar tudo em material. A realidade não é essa, tá? E às vezes a gente vai colocar uma peça simples como essa, um valor muito alto, e a gente não consegue vender. Eu entendo isso. Só que se você não começar a separar, nem que for um pouquinho, para você investir em material que dê para você comprar pelo menos um cone, você vai chegar uma hora que você não vai ter material para trabalhar e não vai ter peça e daí não tem venda, sabe? Então tem que ser assim. Às vezes a gente pode cobrir, tá? Não, eu vendi as peças, tudo, precisei pagar uma conta urgente, beleza, graças a Deus que tem o crochê por isso. Só que daí ficou sem material. Bora rebolar, vamos vender uma bolsa, uma calça, alguma coisa que você não usa, que esteja de bom estado, para comprar material e recomeçar, tá? O que a gente não pode é deixar o nosso sonho morrer. E também não dá pra gente ou gastar só em material ou só com a gente.
né? Então, a ideia é sempre você estar repondo o material para fazer mais peças e juntar mais pro teu salário. Por isso que a gente faz vezes 3, né? Então, essa é a intenção de você separar aquele pouquinho que você ganha em 3 partezinhas, para as 3 partes estar sempre cheinha. Então, um dinheirinho para comprar mais material, um dinheirinho de reserva para você também juntar e comprar mais material, ou comprar uma estante, ou comprar equipamento novo, sabe? É assim que é de formiguinha em formiguinho. E daí você fala, mas é pouco, gente. Não tem muito o que fazer. Quando você, por exemplo, monta uma loja de produtos, você vai tirar centavos às vezes em cima, R$ 1, R$ 2 a mais para vender um produtinho. Então você tem que vender muitos produtos para ganhar bastante dinheiro, tá? E é assim. Então, por isso que no crochê não muda nada. Você tem que fazer bastante crochê para no final você ter bastante dinheirinho, tá? Então, gente, não é desanimar vocês, é falar a realidade. Eu faço essa separação, Eli, dessa forma. Eu separo para crochê e separo para mim. Vai procurando material mais em conta, que seja bom, de qualidade. Faz peças econômicas que você pode multiplicar. Você vê, 2 tapetes com cone de 600 é maravilhoso. Então, imagine com 1 quilo, você consegue fazer 3? Que maravilhoso, ainda vai sobrar ainda? Então, vão procurando formas e maneiras para vocês fazerem render bem, para no final das contas vocês conseguirem ter o dinheiro de vocês. Teve uma pessoa que comentou no meu vídeo que, graças a Deus, ela não vive do crochê. Que bom para ela, né? Quem gosta do crochê e faz o crochê pelo trabalho, é assim mesmo. Por isso que a gente tem que produzir bastante, por isso que a gente tem que, quem gosta de encomenda, pegar a encomenda que vale a pena. E sim, gente, a gente tem que repor material, né? Não tem jeito. Agora pode ser que não vá fazer falta, mas para frente vai fazer falta. Então, nem que você compre um barbante de cada venda sua, ou a cada 2 vendas sua, mas compre, não fique sem material. E material a gente sempre tá precisando. Por isso que eu falei, gente, no vídeo da gente não atirar para todo lado. Por quê? Igual, por exemplo, com o barbante, você faz tapete, você faz capa, você faz trilho, você faz várias peças diferentes, mas com o mesmo material. Agora, você ficar gastando com muitos outros materiais, você tem que separar de outros materiais. Por exemplo, o que você vende de feltro, o dinheiro é só para feltro. O que você vende de biscuit é o dinheiro que você vai repor material do biscuit. Não pode misturar as coisas, porque uma hora vai faltar, né? Igual o pano de prato. Eu faço pano de prato, que é uma coisa que é fora do barbante. Então, toda venda de pano de prato vai para comprar mais panos de prato. Não interessa se tá faltando barbante. E pano de prato e fio para fazer pano de prato. Essa encomenda que eu fiz aqui, este fio sobrando, eu posso usar em pano de prato. Então, eu nunca faço nada para deixar ponta solta, sabe? Então, é material que eu posso reutilizar em outras peças diferentes, mas dentro do crochê, tá? E daí, a última pergunta aqui, a Pan Martins mandou muito coraçãozinho, não fez pergunta, mas mandou muito coraçãozinho, beijo pra você. A Carol Crochê, que também sempre tá aqui, ela falou assim que viu eu falar em alguns vídeos, que eu já parei várias vezes de fazer o crochê, como tá hoje. Gente, eu acho que essa pergunta amarra tudo que eu disse. Por que, Carol, que eu parei? Porque eu fazia exatamente isso. Eu não tinha uma constância de fazer peças. Eu pegava encomenda e demorava bastante para fazer as encomendas, porque eu realmente não tinha muita agilidade. Às vezes eu pegava encomendas de peças difíceis para fazer, então eu não conseguia fazer. Eu demorava um mês para fazer um jogo de banheiro. Não dá, gente, não dá. Então, assim, quem tá começando, gente, é normal, é assim mesmo. Mas assim, se você tá com intenção de viver do crochê, você tem que começar a aprender a ter agilidade para você fazer o máximo que você pode em um mês,
tá? E não uma peça por mês. Daí você tem que cobrar um valor bem alto para valer a pena. Vocês entendem? Então, imagine, eu cobrava um jogo de banheiro R$ 100, na época era dinheiro, mas R$ 100 em um mês, eu tirava do material, eu, na verdade, acabava ganhando R$ 50 só, e um trabalho de um mês. Então, eu sempre fui me desanimando por causa disso. Ah, porque mas eu pegava peça difícil para fazer. Né? Pegava encomendas que me amarrava, porque eu pegava encomenda porque eu não tinha noção de quanto que de material, às vezes eu acabava gastando mais material do que eu tinha contabilizado, né? Então, assim, não saber precificar, isso é uma coisa que já me prejudicou demais, mas no sentido de não ter lucro. Né? De eu, por exemplo, estar vendendo tapete que demorava para fazer a R$ 20. Não dá. Você pode vender um tapete de R$ 20, mas que você faça rápido. Não dá pra você vender a R$ 20 um tapete que você tem aqueles babado duplo, triplo, que dá um monte de... Não dá, gente. Não dá pra você vender um tapete a R$ 20 usando fio barroco. Não tem como, sabe? Então, o que eu fazia? Depois que eu fui ganhando prática e fui treinando meu crochê, aprendendo a divulgar mais, eu vendia bem. Só que eu não via a cor do dinheiro. Aí que entra na pergunta dele, porque eu não conseguia, por exemplo, ter o meu dinheiro para pagar conta, ou comprar alguma coisa no mercado e repor material. Eu muitas vezes teve uma fase que eu colocava muito material, só que eu não vendia muito, porque eu não sabia como vender, eu não usava a internet a meu favor. E teve uma outra fase que tudo que eu tirava das peças do crochê era para pagar minhas coisas pessoais. E a empresa fica onde? Não fica, gente, não vai para frente. Então, teoricamente, eu sempre quebrei por causa disso. Porque é difícil você ficar. É por isso que eu falei pra vocês, gente. Eu entendo que a gente precisa do dinheiro. A gente tá fazendo crochê porque a gente precisa do dinheiro. Só que se você não guardar um pouquinho pra comprar material e repor, vocês vão chegar uma hora que não vai ter. E eu cheguei nesse ponto. Eu não sabia administrar e separar o dinheiro. Hoje, graças a Deus, Carol, eu parei com isso. Né? Como eu falei naquele vídeo, eu foquei no crochê, eu parei de atirar para todo lado, de vender lingerie, vender produto, e vender roupa, e vender não sei o que, tudo ao mesmo tempo, que para mim não deu certo. Falei, eu vou fazer crochê, eu vou gastar meu dinheiro com o crochê, e vou falar de crochê, e tudo crochê, e minha vida virou crochê, né? Abri o canal aqui no YouTube para falar de crochê, então eu tenho foco nisso aqui, né? E graças a Deus, aos pouquinhos, né, eu vou comprando meu material sempre depois, né, que eu me enrolei no cartão de crédito, eu consegui pagar, eu prometi pra mim mesmo que eu não vou fazer mais isso no cartão de crédito. Não vou ficar comprando material pra ficar pagando depois, tá? Então, eu espero chegar o depois, que seria onde eu iria pagar. Mês que vem eu vou ter R$ 50 pra pagar barbante, então eu espero até mês que vem e compro o barbante à vista. Né? Então, eu sempre fui comprando, eu sempre mostrei aqui nos vídeos para vocês, comprinhas enxutas, miçante com um pouquinho barbante, porque eu ia fazendo, ia vendendo, ia repondo e tendo dinheirinho guardado para eu comprar e fazer minhas coisas pessoais, tá? Então, isso me ajudou a crescer muito e graças a Deus, Deus me abençoou com uma alma maravilhosa e generosa que mandou barbante para mim de presente, Ana. Entendeu? Só que falar assim, eu pegava todo o meu dinheiro e ficava repondo o material, não. E é aos poucos, porque vamos supor, se eu tiro R$ 8 de cada tapete, eu não vou comprar um cone com R$ 8, eu vou ter que esperar vender mais um para comprar mais um. Então, tem coisas que se você não calcular direito, gente, você vai demorar um pouco mais. Só que é possível. Né? Então, assim, por que as meninas mostram aquelas pilhas gigantes? Porque elas têm que ganhar em quantidade. O crochê é na quantidade, gente. Por mais que você coloque um valor mais alto, é quantidade. Por mais que você, por exemplo, de R$ 100 um tapete, tira lá o que você gastou de material.
Vamos supor, gastou R$16 para fazer um par de tapete. Você vendeu lá R$100 o par de tapete. O que sobrou, você vai ter que repor o dinheiro do material que você gastou, não é teu. E daí você vai tirar ainda mais um pouquinho para você. Mesmo assim vai dar pouco. Então, por isso que a gente tem que trabalhar. E eu falo assim, igual a outra lá, ai, graças a Deus eu não vivo do crochê. Tudo bem. Mas não vem encher o saco de quem trabalha com o crochê. Porque a gente escolheu isso aqui. Não é a última opção da face da terra. Ou você não faz crochê, ou você passa fome. Não. A gente tá usando o nosso dom e nossas habilidades para trabalhar com aquilo que a gente gosta. E graças a Deus por isso. Isso aqui é de pouquinho em pouquinho, gente. Aquele trabalhinho de formiguinha que, se você focar, se você seguir em frente e começar a precificar de forma correta, da forma que é correto para você, né, dá certo. Tem gente que julga as meninas que vendem tapete a R$20, só que delas vendem um monte. E graças a Deus por isso, no final do mês, ela tira um salário mínimo. Tira mais do que um salário mínimo. E para elas tá bom, tá ajudando elas. Porque, sério, gente, às vezes você vai trabalhar num lugar que paga um salário mínimo e você tem filho em casa, você tem que pagar babá, tem que pagar condução para levar a criança para a escola. E o salário vira em nada, porque descontaram INSS, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você sai de casa para se estressar. Em casa não, você pode fazer teu crochê no horário que dá certo para você e tirar um pouco mais. E quanto mais você fazer, não fazer feito uma doida varrida, mas quanto mais você fazer, mais peça você tem, mais peça para divulgar, mais peça para você mostrar, né? E é sobre isso, gente. E é trabalho de formiguinha, qualquer coisa que vocês forem colocar para vender, vocês não vão lucrar horrores, não é assim que funciona. E leva tempo. Você vai fazer um bolo, você vai gastar gás, você vai gastar farinha, leite, né? E as coisas tá caras no mercado. O teu tempo fazendo, vocês entendem? Você vai colocar o valor justo de acordo com o que você gastou de ingrediente, do tempo, papai, e você vai colocar o valor justo e um valor vendável. Um bolo maravilhoso, delicioso, vale milhões. Só que não é todo mundo que vai conseguir pagar. Vocês entendem sobre isso? Às vezes a gente fala aqui, as pessoas acham ruim, mas é que a gente tem que entender que as coisas não é assim. A gente trabalha com amor, mas não é por amor. A gente trabalha com amor, mas a gente precisa. Não é para desmotivar, não é para romantizar, né? Falar, é tudo flores. Não, pode fazer crochê que você vai ficar rica. Não, gente, não é assim que funciona. O que eu venho sempre trazendo para vocês é a minha realidade. Eu moro num bairro humilde, tá? É um bairro que eu consigo vender um tapete de 20 a 35 reais tranquilamente, dependendo do modelo. Mais que isso, só que para eu, por exemplo, tirar para mim, para uso pessoal meu, por exemplo, R$1.000, fora material, esquece material, só para mim, eu tenho que fazer muito tapete de 25, 35 reais. Vocês entendem? Para isso você tem que ter material, e para ter material você tem que investir em material, né? Então, assim, é possível vender, você vê, mês passado eu vendi 1.300 e pouco, só que ali tá a venda total, não tá descontado o que eu gastei de material. É possível, e é um dinheiro que me ajuda demais, gente. Vocês não têm noção como o crochê ajuda demais aqui em casa. Ele passou de ser renda extra para minha renda principal. Eu consigo sonhar agora. Eu consigo comprar, meu filho, eu tô com vontade de comer tal coisa. Às vezes é final do mês, o dinheiro que o meu esposo, né, dá para mercado, às vezes já tá no finzinho. Eu tenho do crochê. Paguei esses dias a festinha de aniversário do meu filho com o dinheiro do crochê. Eu pago a manutenção do meu aparelho com o crochê, né? A internet do meu celular, a internet aqui em casa com o dinheiro do crochê.
E é de trabalhinho, de formiguinha, formiguinha. Então, por isso que eu falo, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que produzir. Desanima que você põe o tapete amarelo e as pessoas não querem o tapete amarelo. Vai lá e faz um azul. E tem que publicar todo dia. E tem que ser vista todos os dias. Gente, não é fácil, mas é possível. É possível. Só que daí você tem que ter força de vontade, tem que parar um pouquinho e pesquisar preço de material. Se na tua cidade está caro, veja na internet, se com frete ou sem frete, no Shopee tem desconto. Vê se vocês não conseguem material mais em conta, né? Procure aqui no canal, gente, no YouTube tem tantas peças econômicas que pode otimizar o cone de barbante que vocês têm em casa. Para começar, basta ter força de vontade, um barbante, uma agulha e a tesoura, geralmente a gente tem em casa. Só isso. E não ter vergonha, não tem medo e nem piripaque. Porque as coisas às vezes não saem, não vendem na hora que a gente quer. Às vezes vai demorar uma semana para vir no seu tapete. Continua fazendo, continua publicando, continue a nadar, continue a nadar. Vocês entenderam? Então é sobre isso, gente. Eu falei da minha realidade. Eu falei como eu acho que é. E na prática, a teoria, gente, teoria tem um monte de teoria, mas na prática é isso. Na prática, às vezes você vai ter que enfiar o tapete debaixo do braço e sair vender na rua. Dependendo do teu bairro, dependendo como for, às vezes na tua região não vai sair, você vai ter que arriscar e começar a vender nas plataformas. Vai ter que tentar vender no Instagram, no Shopee, no Mercado Livre. Às vezes você vai ter que ampliar os horizontes, já que na tua cidade, no bairro não vende. Aí você tem que entender, mas é isso que eu quero? Então vai em frente, minha filha, vai em frente. Vai em frente com medo, sem medo, mas com força de vontade de vencer, tá? Não vai muito na conversa desse povo que fala que crochê não dá dinheiro, que crochê é só papo furado, que graças a Deus não precisa do crochê para viver. Porque muitas pessoas desistem por causa de algumas dificuldades que tem aqui de precificação, de não separar o dinheiro, de não conseguir encomenda. Então vai estudando formas que você consiga trabalhar dentro da sua realidade. Não adianta eu falar para você colocar teus tapetes a 30, 50, 70 para valorizar. Você tem que ver o que vende para você aí na tua cidade, o teu público-alvo. Tá? E as pessoas acham que não é assim. E é assim. Infelizmente, a gente tem que trabalhar bastante. Só que pense que você está trabalhando para você. Né? Você está trabalhando para você não está trabalhando para enriquecer uma outra pessoa, você está trabalhando para o seu enriquecimento pessoal e financeiro. Mas para isso você tem que aprender a gestão do negócio. Tem sim que separar o que é da empresa, do seu ateliê, o que é a tua vida pessoal. Já que com crochê ainda eu não consigo dar conta, tem crocheteiras que faz faxina, que tem uma outra profissão, porque ainda com o crochê ela não consegue sustentar a sua casa e não tem nada de errado, não é motivo de vergonha, você não é uma crocheteira ruim por isso, mas é que demanda tempo, gente, demanda tempo. Eu sei que para quem é sozinho, quem é mãe solo, quem não tem rede de apoio igual eu tenho em casa, é muito mais difícil. Só que, gente, não é impossível, porque a gente vê pessoas aqui no YouTube, que é mãe solteira, que paga aluguel, que paga água, luz, telefone e tal, tem carro em casa e faz crochê. Não ganha 6, 7 mil reais, mas faz crochê e consegue viver com isso. Só que daí é uma questão de escolha. O que tem de diferente nessa pessoa? Com certeza ela não desanimou. Quer dizer, ela pode ter desanimado, mas ela não deixou de correr atrás do seu sonho, que é viver disso aqui. Eu acho que a diferença, às vezes, está nisso. Da gente, você quer, mas você quer de verdade mesmo, então você vai fazer de um tudo para isso dar certo. Eu acho que eu me alonguei muito. Espero ter respondido as perguntas de vocês, minhas queridas maravilhosas. Muito obrigada por fazer as perguntas. Eu até falei um pouco a mais, não, bem a mais, para complementar e fazer gancho com tudo isso que
que tem a ver com as perguntas de vocês e sim, talvez até sanar outras, né, perguntas de outras pessoas que não foram enviadas aqui, tá bom? Eu espero de coração que vocês tenham gostado, tá? Pode ser que aquilo que eu falei vocês não concordem, tá? E tá tudo bem. Só que como eu falei para vocês, a gente tem que basear, a gente vê um vídeo, a gente tem que se basear na realidade da gente. Cabe na nossa realidade? Não cabe? A gente tem que pensar nisso e tirar o melhor disso tudo. E não vem comentar aqui, é porque graças a Deus eu não vivo do crochê. Ah, gente, preguiça. Então vai fazer outra coisa. Gente, mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Espero ter ajudado vocês. Essa é a forma que eu trabalho, tá? E vem dando certo, tá? Depois daquela virada de chave, que eu conto aqui, que minha amiga Lelita fez, me abriu os olhos para muitas coisas e continua, porque a bichinha, olha, a bichinha, ela é sábia. E vem me ajudando muito, tá? E eu comecei a rever muitas coisas minhas e isso tá fazendo com que eu melhore. Então, a gente tem que ser aquilo que a gente quer, tem que ir com força, com foco, né? Ser forte e corajosa, porque o mundo das vendas não é fácil. E não importa o que você vai vender, né? Não é fácil, não é porque tá saturado, ou porque toda esquina tem alguém que faz crochê, ou porque não é isso. A gente tem que achar o nosso espaço. E para isso, demanda um pouco de tempo. E demanda de dedicação. Tá? Dedicação, organização, tá? Que a gente consegue dentro da nossa rotina, não olhando para a grama do vizinho, dentro da nossa rotina a gente consiga fazer o nosso melhor dentro daquilo que a gente tem, da nossa possibilidade, tá bom? Mas nunca deixe o sonho de vocês. Eu falo sonho, gente, tem pessoas que querem porque acham legal, né? Mas se é algo que você tem vontade mesmo, se é uma coisa que você se vê fazendo todos os dias, né? Que você vê fazendo, mas é só para renda extra. Mas quando você vai fazer, você se vê fazendo isso como renda extra. Então, a gente tem que fazer essa autoanálise antes de achar que o problema é um nicho que a gente tá, achar que o problema é do crochê, que o problema é da sociedade, que o problema é da economia, que o problema é isso e aquilo. Às vezes, só não é pra gente. E a gente quer porque quer, e não porque é o que a gente ama fazer, ou porque a gente vê assim como renda, que a gente acredita mesmo no nosso trabalho. A gente tem que acreditar naquilo que a gente faz. Tem que acreditar muito, sabe? Acreditar mesmo no nosso potencial, né? E eu sei que isso é difícil. E por isso que eu tento aqui trazer vídeos para vocês, para cima, para motivar, para trazer positividade para vocês, porque gente para derrubar tem um monte. Né? Mas para trazer incentivo para vocês e deixar essa chaminha acesa, ser aquilo que vocês querem, acesa. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Quem por acaso tiver alguma pergunta aí que vocês tenham dúvida e eu não falei nesse vídeo, comenta aqui embaixo. Quem sabe eu faço um outro vídeo, só que eu faço um vídeo menor, tá, gente? Porque eu acho que deu 2 horas de vídeo. Eu faço um vídeo menor, né? Com menos pergunta, de repente, eu faço parte 1, 2, 3, 4, comenta aí se vocês gostaram, comenta aí se vocês sanou algumas dúvidas de vocês, vou deixar no link da descrição o vídeo que o Loft do Gui ensina a fazer cálculo com margem de lucro, tá? Também para se vocês quiserem fazer dessa forma, e é isso. Um grande beijo no coração de cada uma de vocês. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui, que não largaram minha mão por nada. E que continue aí, que eu vou trazendo mais dicas, vou mostrando da forma que eu trabalho, com a minha rotina, do jeito que dá certo. Lembrando que não é para copiarem, é para se inspirarem, porque cada um tem uma vivência e faça o melhor que vocês podem, e faça o melhor de vocês sempre. Tudo que vocês colocarem a mão, faça o melhor de vocês, tá bom? Um grande beijo no coração, um grande beijo para cada uma de vocês que mandou a mensagem, cada um de vocês que estão assistindo. Fiquem com Deus.